Algumas considerações sobre poesia. Então vamos falar sobre poesia, poema. Então, logo de cara, a diferenciação entre poesia e poema, né? Poema é a estrutura, é o texto em si, em versos, geralmente rimado, ritmado. É uma estrutura bem antiga já da literatura, no decorrer da humanidade, já existe há muito tempo. Então, poema é a estrutura, poesia é o sentimento, é o que há no poema. Quando se fala em poesia, é o sentir poético, algo que exprime uma sensação, um sentimento. Você pode dizer que uma obra de arte tem poesia, um filme, uma pintura, um quadro. Então a poesia, ela está dentro de algo mais abstrato. Já o poema é a estrutura. Então, quando você fala de poema, você já lembra logo dos grandes poemas épicos, grandiloquentes, que contam histórias grandiosas, como a Odisseia de Homero, já bem falada, a história da Ilíada, dos gregos, né? Daquela guerra de Troia, da questão de Helena. Aquela história já existia antes mesmo do poema existir. Aquilo ali era passado de geração, de uma forma de musicado. Então a poesia ela já surge ritmada e rimada e musicada. Nem sempre tinha rima também. Alguns poemas não tinham a rima ainda no final das frases, mas sempre teve um ritmo. Sempre estava ligado à música. Daí também vem o termo lira, lirismo. Quando você fala o eu dentro de um poema, dentro da poesia, você fala assim, eu amo, eu, aquele eu que está ali no verso não é o eu do autor que escreveu, é um eu abstrato, é o eu lírico, porque a poesia, a poema já surge nesse ambiente musicado, de ritmo, de música, porque eles transmitiam isso de geração em geração, de pai para filho, e você falar essas histórias de uma maneira cantada seria mais fácil para gravar, para memorizar. Até essas civilizações antigas do deserto, essas civilizações nômades, né? Como os hebreus antigos, né? Eles passavam os nomes dos patriarcas de geração em geração. Um homem ele sabia de cabeça toda a sua genealogia. Tanto que você pegar na Bíblia, você tem toda a genealogia de Jesus Cristo até Adão. Aí já entra uma questão de crer ou não, mas enfim, só para te dar um exemplo. Então no deserto até é uma maneira de você se identificar. Não existia documentação naquela época. Né? Está falando de antes de Cristo, as primeiras civilizações. Então, uma da maneira de você identificar o indivíduo, de reconhecer algum certo parentesco, era através da genealogia. Então, era necessário saber de cabeça certas coisas. Então, o mesmo ocorria com as histórias da antiguidade dos povos. Como surgiu nosso povo, nossa tribo? Aí o patriarca ia sentar, ia contar toda aquela história mítica. Quando a gente fala de mitos, já te vem a ideia de mentira, né? De uma história inventada. Mas todo mito tem algo por trás. Ele, o que eles pensavam sobre os mitos, principalmente os gregos, eles sabiam que aquilo ali não era de fato totalmente literal, verdade, mas tinha assim uma importância. Os mitos serviam para transmitir a filosofia, o sentido da vida ali, do significado das coisas, dos símbolos. Então tinha uma importância. Hoje nós vemos os mitos como uma historinha antiga grega, mas para eles não, tinha assim essa certa significação, uma identidade cultural. Então era praticamente o seguinte, todo mundo meio que tinha que saber mesmo aquela, aquela genealogia dos deuses, todas aquelas histórias, era importante saber. Fazia parte do estudo de história para eles, mais ou menos assim, para você ficar inteirado, essa noção deles. Você tem que entrar no contexto deles para começar a entender o poder e o significado da poesia, do poema. Então esses poemas épicos, a epopeia de Gilgamesh, textos antigos do Egito, Sumério, os hebreus, o livro de Jó é considerado um poema épico também, o original é em verso, algumas pessoas podem não saber. Então a Odisseia de Homero, que é dos gregos,
a Eneida de Virgílio, que já é agora uma versão dos romanos, né? Então todas as grandes civilizações antigas têm sua própria epopeia, seu poema grandiloquente, exaltando sua pátria. Isso era uma tradição, isso era normal. Todo mundo tinha sua própria genealogia meio que mitológica, digamos assim. Então daí você já começa a entender como surgiu a poesia, o poema. É uma questão de identidade cultural. Isso vai sendo transmitido e existe uma intertextualidade, como sempre. Os anos vão se passando, os séculos, as décadas, os milênios. Essa tradição vai persistindo. Eu vou tentar te mostrar sobre isso. Então a poesia ela já surge assim, na questão da oralidade, do ritmo, né? Meio que cantado. Você pode perceber que as primeiras musiquinhas que você aprende na infância são rimadas. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Você vai ver que não tem muito sentido essas musiquinhas. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Mas é por causa do ritmo e da rima que você grava. É por isso que existia essa ritmação, essa melodia. E também existia também a crença de que o ritmo, a melodia, ia chamar a atenção dos deuses. Aí também entra a questão uma espécie de xamã, que sempre o poeta tem esse papel de intercessor entre os deuses, Deus, o divino e o terreno. Isso também persiste, vou tentar te mostrar. Quando você fala de poesia, então você está ligado à musicalidade. Música. Hoje em dia, poema pra gente seria letra de música. Qualquer letra de música, sim. Qualquer letra de música seria um poema. Ah, mas até músicas que não são muito elaboradas poeticamente, sim. É um tipo de poesia que talvez seja aquém a grandiloquência antiga, né? Então você sim, tem certas letras de música que são bem elaboradas, tem um fazer poético, né? Muito bem feita. Vou dar algum exemplo. Canções do Chico Buarque, do Caetano Veloso, aqueles duplos sentidos para driblar a ditadura militar. Tem toda aquela versificação, tem frases rimadas, né? Mas também você tem canções que já não são muito bem rimadas, rimas pobres, né? Rima verbo com verbo, amar com gostar, meio clichê, mas continua sendo poesia. Porque é uma questão de gosto também, né? Então você tem que diferenciar gosto pessoal de estrutura. Em questão de estrutura, poema hoje em dia pra gente seria letras de música, em geral. São feitas em versos, geralmente tem estrofe, geralmente tem rima. Então são poemas. Agora, a poesia que contém ali já é uma coisa subjetiva. Aí requer cada um a sua análise pessoal e análise crítica. Usando os parâmetros da poesia clássica, você vai ver que está bem aquém. A poesia antes do romantismo. E agora algumas considerações sobre tipos de poema e de poesia. Você vê que desde a antiguidade, os poemas vão falar primeiramente, sobre os deuses e o amor. Um dos grandes poetas da Grécia é o Píndaro. O Píndaro que cria essa questão do poema ser difícil, ser uma coisa hermética, difícil de alcançar. O que o poeta quis dizer. O Píndaro ele é considerado, quando ele escrevia seus poemas, ele exaltava um vencedor das Olimpíadas. Dos gregos ali que eles faziam as Olimpíadas em homenagem aos deuses, né? Então quando alguém vencia, o atleta lá, o herói, ele ganhava uma homenagem. E também um poema. Os estudiosos dizem que Píndaro fazia seus poemas usando metáforas bem detalhadas e particulares à família do indivíduo que venceu. Por isso que para nós, hoje em dia, é praticamente impossível alcançar esse contexto total. Você se perde muita coisa, muitos versos se perderam. O teatro grego, o que nós temos hoje, do teatro grego de fato escrito, que não conseguimos salvar, não chega nem a 20% de tudo que foi escrito. Muitas peças de teatro se perderam por causa de invasões, enfim. Então é muito difícil você alcançar de fato o significado dos poemas de Píndaro. É considerado um poeta hermético, difícil. E daí que surge essa questão do poeta ser um grande eloquente, de escrever coisas bonitas, mas difícil de entender. E daí que vem também esse misticismo de que para ser poeta tem que falar difícil. Mas isso foi quebrado durante o decorrer do tempo.
Tanto que foram surgindo outros tipos de assuntos na poesia, foi deixando de ser grandiloquente, foi começando a falar sobre o dia a dia, de coisas mais triviais. Por exemplo, você tem o epigrama. O epigrama já são poemas sobre assuntos mais sarcásticos. Eu tenho aqui um epigrama do poeta Marcos Valérios Martialis, chamado de Marcial. Já é do ano 40 depois de Cristo. E ele tem poemas que falam até palavras ofensivas, de baixo calão. Seu nariz é tão grande quanto o seu. Quando ele fica duro, Pápilo pode cheirá-lo. Então você pode ver que ele fazia epigramas. Um poeta nosso que também seguiu por esse caminho é o Gregório de Matos, que ele criticava a Bahia e usava palavrões também. Ele criticava bastante o povo da Bahia, o povo brasileiro, por causa da corrupção. Ele usava também palavras de baixo calão, trocadilhos infames. Então a poesia ela fala sobre tudo no decorrer do tempo. Ela passa a deixar de falar sobre coisas espirituais e falar de coisas mais terrenas. Então algumas considerações primeiramente, se você pegar qualquer poema de qualquer época, por exemplo, o soneto, essa estrutura clássica, é considerado o primeiro sonetista, o Jacopo da Lentille, um italiano, é considerado o criador do soneto, ali por volta do século XII, XIII. E quem popularizou é considerado Petrarca, um outro poeta sonetista. Brasileiro, nós temos o grande Camões. Camões já por volta de 1500, 1520. Tem seu famoso soneto, o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Mas quero dizer com isso que até então, até aí, o poema não tem título. Não existe título. Você só vai classificar assim, ó, soneto, écloga. Geralmente o título da poesia, do poema, é o primeiro verso. Não tem título. É soneto 1, soneto 2, lira 1, lira 2, também chamado de lira, porque a poesia é ligada à música. Você vai ter também a figura do rei Davi, o Davi bíblico. Ele, antes de ser o rei Davi, ele pastoreava ovelhas, ele tinha uma harpa, ele era músico. Os salmos que estão na Bíblia são músicas, são salmos de louvor. Ele tocava aquilo na harpa. Você vê aí mais uma vez essa herança musical da poesia. A poesia está muito ligada à música. Mas aí você vai passando o tempo. Outro sonetista português. É considerado os três maiores da língua portuguesa: Camões, Bocage e Fernando Pessoa. Os três maiores poetas, é considerado. Esse aqui é o Bocage. O Bocage tem sonetos bem parecidos com o de Camões. Ele segue, é bastante influenciado. Aí tem um soneto dele aqui, ó, que não tem título. O título é o primeiro verso, é a primeira frase. Magro de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meião na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Nesse soneto ele está falando dele mesmo, né? Aí no final ele fala: eis Bocage, em que luz algum talento saíram dele mesmo. Então ele fala sobre tudo, sobre o amor, fala sobre ele mesmo, fala sobre os delírios dele, as tristezas, os infortúnios. Então o sonetista Bocage, um dos maiores da língua portuguesa. E até então o poema não tem título. Quando que o poema vai passar a ter título? A partir do romantismo. Então o romantismo ele vigora, ele inaugura, é considerado o primeiro escritor romântico, é o Goethe, da Alemanha, com seu livro Sofrimento do Jovem Werther, que eu tinha aqui em algum lugar, mas agora não iria achar. Então o primeiro romance romântico. E aí começa a surgir a poesia romântica. O romantismo está ligado à liberdade. Muitas pessoas acham que ser romântico tem a ver com romance, né? É amor. Também, mas ser romântico é ser livre. Então a partir daí o artista vai fazer o que ele quer. Ele vai imperar a sua vontade própria, individual, subjetiva, à arte. Antes disso, a poesia estava sujeita aos deuses, ao mundo ao redor.
ao que estava em voga na época, a influência da época. Por exemplo, na Reforma Protestante, os poetas vão falar muito sobre luz e trevas, as antíteses, os contrastes, porque o ser humano estava entre a luz e a treva, entre a Reforma Protestante, a não Reforma, o católico, o sentimento cristão, os questionamentos da igreja, da Bíblia. Então, até então, o poeta estava sujeito muito ao seu ambiente cultural, social. A partir do romantismo, 1770, 1800, ali começa o romantismo. Até na música, como sempre, a poesia ligada à música. Por exemplo, é considerado o primeiro músico romântico é o Beethoven. As obras de Beethoven também dependem do que ele estava sentindo. E Beethoven também começa a colocar títulos em suas obras. Antes disso, as sinfonias, as óperas, era número um, número 2, número 3, obra um, obra 2. Também não tinha muito nome. Beethoven começa a nomear, também a dedicar algumas de suas canções a alguém ou a algo. Ele tem a Heróica, que ele dedica a um grande imperador que ele tinha um afeto. Depois ele deixou de ter afeto também, não vou entrar nesses assuntos. Ele começa a nomear também. Ele faz obra em homenagem à amada, uma mulher que ele se apaixonou, teve um sentimento. Então, a partir do romantismo, agora o artista ele escreve o que ele quer. Então agora passa a ter título. É o poema do Castro Alves, Navio Negreiro. Já tem o título, Navio Negreiro, é sobre o assunto abolicionista. E há também uma grande intertextualidade. Aí começa uma grande influência de um poeta sobre o outro. As influências. Praticamente todos os poetas românticos brasileiros tinham seu grande herói correspondente na Europa. Um dos grandes poetas que influenciaram toda a geração foi o Lord Byron. Lord Byron era um nobre poeta. Ele era nobre, tinha muito dinheiro, não precisava de dinheiro, nasceu rico, fazia poesia por esporte, então ele era galanteador. Ele estudava porque ele queria, ele tinha um grande conhecimento. E ele morreu jovem, aí criou esse misticismo de ser poeta morrer jovem, ser um cara bastante boêmio, passar noites em claros, sofrer, ser contra o mundo, ser incompreendido. A incompreensão está sempre presente também nesse sentimento romântico, esse fazer poético a partir do romantismo. Essa preferência pela noite do que pelo dia, pelo segredo, pelo sigilo, pelo sombrio, as coisas em nuances. E também o romantismo está ligado à Revolução Francesa, o surgimento das repúblicas no Brasil. A república surge no romantismo. Eles exilam o imperador, Dom Pedro II, aí surge a república. A maioria dos poetas eram republicanos, abolicionistas, eram contra o império. Então, a partir do romantismo, as coisas começam a ficar mais revolucionárias, digamos assim, nas artes, no ambiente cultural, social. Então, a poesia está sempre presente nessas coisas, nessas questões da humanidade. E você vê também que essa herança perpetua até hoje. Essa questão do cantor ser ovacionado. Você vai voltar para a Grécia, o artista ele tinha esse papel de interseção entre o divino e o terreno, e hoje também tem. Nós estamos desvinculados um pouco da religião, o homem agora é mais. O mundo agora é mais antropocêntrico, né? Houve uma ruptura ao sentimento religioso, teológico, mas não deixa de ter certo misticismo. Você quer ver só? Quando tem um show de uma artista em questão, não vamos citar o nome, algum artista internacional vem aqui para o Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, pessoas vão acampar, pessoas vão fazer de tudo para estar lá aos pés do seu ídolo. Então a questão do ídolo, do seu poeta, do seu compositor. Então você vê que é uma certa, digamos assim, idolatria, não é? Essa questão do misticismo, essa aura perante ao artista, ainda existe, ainda persiste. É esse papel que o artista tem entre o divino e o terreno, né? Então tudo isso é herança cultural da poesia, do poema. Mesmo nós estamos um pouco mais
distanciados dessa questão mística, questão de deuses, nós continuamos criando essas figuras, esses ídolos, esses deuses de carne e osso, né? Artisticamente falando, poeticamente falando. Todo esse glamour que você tem por artistas de Hollywood, atores de filme, nada mais são do que uma herança, uma reformulação dos atores do teatro grego antigo. Nosso Píndaro, né? O Píndaro da Grécia, que era o grande poeta que fazia coisas difíceis de ser entendida. Hoje em dia seriam os roteiristas, né? Os diretores, os homens das artes que são ovacionados. Tudo isso é uma herança cultural de poesia, de poema. Então, quanto mais você tiver bagagem, mais você lê, se inteirar sobre os grandes clássicos da poesia antiga, dos poetas antigos, do que aconteceu, quais eram suas influências, preocupações, o seu fazer poético, você começa a entender melhor o contemporâneo, o atual, que está tudo interligado, não tem jeito. Sempre existe essa intertextualidade. Então, se você pegar um compositor hoje em dia, que você gosta, que você segue, você vai pesquisar o tipo de música que ele faz, de letra, enfim, qualquer tipo de texto que ele escreva. Você começar a pesquisar sobre as influências que ele teve, que ele tem, e que ele gosta. Você vai chegar a um nome, se você pesquisar sobre a influência desse nome anterior a ele, você vai chegar a outro, e você vai ver que você está sempre nesse ciclo infinito da intertextualidade. Então, a poesia ainda existe. Depois você vai ver, depois do romantismo, tem o modernismo. Você também tem o considerado pai do verso livre, Walt Whitman, que é um poeta norte-americano. Ele já escreve poemas sem rimas, sem versos em branco. Ele tem poemas curtíssimos de 4 linhas só, 4 versos, e poemas de 3 páginas, 4 páginas. Ele não tem metrificação alguma. O seu poema mais conhecido é o Canto a Mim Mesmo, né? Ele exalta a si mesmo, ele acredita que quanto mais particular ele for, mais local, mais geral ele vai alcançar. Quanto mais um homem olha para si mesmo, para sua alma, para dentro de si, para o seu âmago, mais ele consegue alcançar o exterior. Era um tipo de filosofia que ele tinha. Tem também o poema dele que ele fala do o capitão, meu capitão, que é até declamado no filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Esse poema também é muito bem bonito, que ali no caso ele está homenageando o seu presidente da república, que ele tinha grande admiração, que lutou contra a escravidão nos Estados Unidos. Foi Abraham Lincoln, né, se não me engano. Porque Abraham Lincoln sofreu um assassinato. Então, metaforicamente, ele vai falar nesse poema que Abraham Lincoln atingiu o que ele queria, ideologicamente, mas ele mesmo teve que sacrificar, né? Assim como a figura do poema. Procure esse poema depois para ler. O Capitão, Meu Capitão, do Walt Whitman, que ele fala metaforicamente sobre o seu ídolo. É bastante interessante. Todo o sentimento de patriota que ele tem. Então a poesia também ela vai te dando essas pistas para compreender a história do país, a sociedade, da humanidade. Então a poesia ainda persiste, o poema ainda existe, mesmo que a poesia hoje em dia ela tenha perdido um pouco da sua bagagem, né, das suas artimanhas, da sua profundidade. Eu acredito que perdeu um pouco, mas ela ainda persiste. Se você pesquisar bem, se você se inteirar, e quem sabe, se você for um grande leitor, se debruçar bastante, pesquisar bastante, você não possa se tornar também um poeta, né? Um escritor. Não existe escritor sem ser um leitor, então a leitura é primordial, como sempre. Sempre é falado aqui, sempre é fomentado, incentivado a questão da leitura. Buscar ler os clássicos, não que os outros livros, os atuais, contemporâneos, não sejam pertinentes, mas é necessário conhecer a origem, a tradição, o cânone. Há também um vídeo aqui falando sobre o cânone. Sempre existe uma obra principal de cada assunto, de cada matéria, de cada época. Então, quanto mais você lê, for um leitor assíduo, pesquisador, mais bagagem você terá,
mais capacidade linguística para decodificar você terá, tudo ao seu redor, todos os poemas que você vê, ouve hoje em dia, e quem sabe se tornar também um escritor, um poeta, um artista, né? Então fica esse apelo, esse pequeno resumo do que vem a ser poema e poesia, e que você possa aprofundar mais, pesquisar mais.